A graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, estamos aqui mais uma vez para levarmos a palavra do nosso Deus, para expandirmos o Evangelho. Eu tenho uma palavra que nasceu no meu coração, inspirada por Deus, uma palavra que eu tenho minha fé, que ela vai alcançar o seu coração e tirar algumas dúvidas, né? Tirar alguns impasses e que você, porventura, esteja vivendo em uma espécie de confusão nesses últimos dias tão difíceis. E eu trouxe por tema nessa noite o seguinte: o que está acontecendo? E aqui, quando indagamos o que está acontecendo, e você pode estar indagando em relação à sua vida, tanto no circuito macro, né, de tudo que está acontecendo no mundo, como no circuito micro da sua vida, de sua família, e mais ainda do íntimo do seu ser, né, intrapessoal, e todas essas questões muitas vezes faz com que o indivíduo ele não consiga nem expressar a sua adoração a Deus, a sua busca, porque ele fica um tanto quanto confuso. E eu tenho ouvido muitas coisas nesse período agora de coronavírus que assolou a humanidade, assolou o mundo, e muitas pessoas morreram, pessoas próximas, pessoas não tão próximas, mas que, enfim, são pessoas que trouxeram para cada um em seu universo saudade e trouxe a todos nós muita reflexão e muitas dúvidas. Então, é a respeito disso que eu quero falar aqui, utilizando um texto bíblico que está lá em Mateus, no capítulo 14, no versículo 22. Né? Eu não me apresentei, mas para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a pastora Cristina, né? E eu congrego ali na Igreja Batista Edificação em Cristo, onde pastoreio juntamente com meu esposo, Jorge Luiz, e temos auxílios também de um casal de pastores que nos eleva essa função, e ainda outros que eu sei que estão sendo preparados para esse ministério, e ali nós estamos esperando você na rua Jorge Amado, Avenida Jorge Amado, coladinho com a Galeria Jorge Amado, na boca do Rio, Salvador, Bahia. Vamos ao texto bíblico, não é? Mateus 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Senhor, essa é a tua palavra, viva, eficaz, poderosa. Ela não volta vazia. Que essa palavra descortine tudo aquilo que está em confusão, que essa palavra traga revelação aos corações, que essa palavra, Senhor, venha dar direção a quem nos ouve, que essa palavra venha ser alimento, que nós possamos mergulhar em Ti, penetrar em Ti, sentir, Senhor, o Teu desejo, ter as Tuas respostas para todos aqueles que nos ouvem, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Eu oro não apenas por esses que estão ouvindo agora, mas por outros que, através dessa ferramenta da internet, que estão aqui no canal conosco, possam, Senhor, acessar e ter, então, Senhor, receber de Ti a unção da revelação do que está acontecendo nos últimos tempos. Irmãos, muitas vezes, ou aliás, na maioria das vezes, nós vivemos na vida sem entender o propósito de Deus em cada circunstância. Em uma circunstância como essa que eu acabei de falar, sobre o vírus, sobre as mortes, sobre o fechamento de igrejas, né? As igrejas que fecham para conter a disseminação dos vírus, as autoridades que entram com decreto no intuito de proteger o povo, essa é a minha crença, para evitar a contaminação. E essas coisas todas vai mexendo, e eu sempre ouço cada irmão falar alguma coisa a respeito disso. E muitas vezes, assim como os discípulos que estavam ali naquele barco de pesca, que foi emprestado por Pedro ao mestre, e naquele barco onde eles estavam esperando Jesus, que estava vindo de um isolamento após ter enfrentado
um tempo de milagres, de multiplicação de pães com a multidão. E ele vem, depois de encontrar-se com Deus, depois de isolar-se com Deus ali no monte, ele desce e ele vai ter com os discípulos. O barco já tinha sido levado pelas ondas mediante o vento, estava muito distante. E Jesus, então, ele andou sobre as águas para alcançar os barcos. E quando os discípulos observaram aquilo, claro, algo sobrenatural, não é todo dia que você vê alguém andando sobre as águas, com certeza não é. Eu, particularmente, ainda não vi. Em Hollywood, a gente tem alguns truques aí, cinematográficos, e a gente vê, mas na realidade ainda não tive essa possibilidade de ver, mas eu creio possível, não só de ver, até de andar. Mas era isso que estava acontecendo. Jesus estava andando sobre as águas e os discípulos se assustaram no barco, pelo sobrenatural, pelo inédito daquela situação. Ele estava andando sobre as águas, por isso, por esse sobrenatural, ele foi confundido com um fantasma que trouxe muito medo, né? Ali entre pescadores tem muita alegoria, muito mito a respeito dos fantasmas do mar, ainda que fossem homens adiantados na fé, eles cresceram sobre essa cultura, né? Essa cultura, e eles ficaram muito assustados, achando que era um fantasma. E talvez o coronavírus você esteja vendo como um fantasma. Os discípulos enfrentaram ali uma tempestade, enfrentaram ali essas dificuldades, já no barco, já enfrentaram ondas altas, enfrentaram muitas coisas. E agora estavam enfrentando o medo de um fantasma. Eu não estou querendo dizer a você que o coronavírus é uma situação agradável, mas eu estou querendo dizer que Deus tem um controle total de todas as coisas. E que é isso que nós estamos vivendo na pandemia está sob total controle das mãos de Deus. E por que não dizer até, está verdadeiramente sendo um instrumento de Deus para mudança dentro da igreja. Uma mudança com toda a humanidade que está afastada de Deus, mas eu quero falar aqui em particular a mudança de nós, corpo de Cristo, nós, igreja de Jesus Cristo na face da terra. Isso, Deus está trazendo o seu povo para uma nova dimensão espiritual. Ele está trazendo o seu povo, ele está chamando o seu povo, porque nós, infelizmente, a igreja tem sofrido o reflexo do mundo, as influências do mundo, um mundo hedonista, né? Essa doutrina onde devemos buscar o prazer a fim de que, ao encontrarmos os prazeres, estejamos vivendo em felicidade. E isso é uma doutrina do mundo que penetra na igreja, que penetra nos púlpitos, que chega até a vida dos cristãos, formando uma cultura onde o homem está interessado nas coisas materiais, sobremaneira, como se, ao aproximar-se de Jesus, ele fosse ser uma pessoa abençoada materialmente, onde ele não teria mais enfermidades, onde ele não iria passar por nada, porque simplesmente ele tinha se chegado a Deus, ele iria então viver um tempo de infinitas vitórias. Mas não é assim. Essa cultura que chegou até aos cristãos, ela não é o evangelho. Esse evangelho pregado, onde eu preciso dar dinheiro para ser abençoada, olha bem, nós sabemos as obrigações dos cristãos, elas são bíblicas, e eu não vim aqui falar sobre isso agora, está lá em Malaquias, eu não quero falar sobre isso, mas nós não podemos achar que nós vamos comprar Deus, se eu dar a Deus meus bens, se eu oferecer a Deus dinheiro. Esse tipo de comércio, essa merchandising, Deus não está presente. Deus não está presente. Tudo que Deus nos concede, Ele nos concede mediante a sua graça, porque em verdade não somos merecedores de nada. E veja bem, irmãos, a partir da salvação, que ela vem de graça, o homem vai vivenciando sua vida com muitas batalhas, com algumas aflições, com muitas vitórias, com muitas dificuldades, com algumas enfermidades. Alguns enfrentam falências, outros enfrentam desemprego, faz parte da vida. E nós estamos vivenciando, e todo mundo passa pela mesma coisa, debaixo do céu, debaixo do céu, debaixo do sol. Está escrito lá em Eclesiastes. Nós vamos passar por todas as coisas. O sofrimento faz parte da vida. E os cristãos não estão excluídos disso.
e de repente, movimentados por essa noção de hedonismo, de materialismo, de sucesso, nós começamos de querermos cada vez mais pelo consumismo, pela televisão, pelos produtos que são apresentados no marketing. Então eu quero ter sempre um celular melhor, eu quero sempre estar trocando, e eu quero sempre ter um iPhone, eu quero ter um iPad, eu quero um tudo. Então você começa a se cercar de bens materiais na intenção de preencher, na intenção de ser mais feliz, de ter um certo conforto. Nada contra. Mas isso começa a ser uma busca que começa a caracterizar a nossa sociedade e que entrou dentro da igreja. Desculpe, dentro da igreja. E veja só o que acontece. Dentro da igreja, hoje, a igreja passou a ser um lugar fechado, onde as pessoas têm afinidades, onde as pessoas desenvolvem seus talentos, onde as pessoas são instrumentalizadas para pregar o evangelho, para servir a Deus de qualquer forma. Isso é tudo bom, isso é bíblico, isso é fantástico. O aperfeiçoamento dos santos, dos dons, através dos dons dentro da igreja, é bíblico. E os pastores, os líderes, eles orientam essas pessoas acerca do desenvolvimento da sua salvação, dos seus dons, da sua liderança, enfim, acompanham em sua dor, em sua tristeza, tudo isso é bíblico, mas de repente o homem tem vivido isso como uma muleta, como um amparo para a sua vida, e ele tem deixado muitas vezes de mergulhar no próprio Deus, na palavra de Deus, né? Ele deixa de mergulhar em águas profundas. Em águas profundas. Nós temos que ser cristãos intensos. E a intensidade, quando ela não é suprida, traz um sentimento de frustração. Tem muita gente frustrada e não sabe por que está frustrada. Pensa que está frustrada porque lhes falta algo, quando na realidade falta verdadeiramente esse mergulho em Deus, essa intensidade, essa profundidade, essa busca e encontro em intimidade. E Deus está chamando a igreja para o quarto, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, né? Tu vai orar ao teu pai. E o teu pai, que está lá em secreto no teu quarto, ele vai te recompensar. Mas não é uma recompensa material, mas é uma recompensa, irmãos, da presença dele, da graça dele, da revelação dele em nós, de estarmos nos movimentando nele, sentindo ele em adoração, estarmos com ele. Esse tipo de nutrição que o cristão precisa e que o ativismo da vida moderna não tem permitido para ganhar o pão, para viver, para se formar, para trabalhar, e as mídias sociais, e muitas informações, um homem multitarefado. Na realidade, o homem entrou num ativismo tão grande que o homem não fica só nem com ele, muito menos com Deus. O homem está cercado virtualmente de tantas informações que mexem com os seus sentimentos, que mexem com a sua vida e que, acima de tudo, todo mundo sabe, roubam tempo e a pessoa se sente distraída e não busca em si o confronto com as suas dores, com os seus sentimentos, com a sua solidão, uma busca maior de Deus, de encontrar de Deus respostas para as suas angústias existenciais, de encontrar de Deus essa paz que excede a tudo. E o homem não tem mais isso, porque o mundo odierno não permite. Então, vem, e eu quero vou te lembrar uma coisa agora, eu não sei quantos irmãos têm ouvido falar, mas eu tenho sim ouvido falar, que tudo isso que está acontecendo vai para fechar as igrejas, faz parte da perseguição para que o povo de Deus feche as portas. Nunca a perseguição conseguiu acabar com a igreja. A igreja perseguida em Atos foi a igreja que proporcionalmente mais cresceu e foi o embrião de toda a fé, de todos os milagres, o embrião da doutrina apostólica, o embrião do Evangelho do Novo Testamento. A igreja primitiva trouxe tudo isso para nós. E agora, então, irmãos, eu preciso compartilhar com você que o que nós estamos vendo não é perseguição. As autoridades estão protegendo o povo de aglomeração e, vez por outra, faz-se necessário fechar alguns segmentos da sociedade. Isso não é perseguição. Eu quero lhes falar que nós estamos vivendo não é providenciado, porque o Supremo Tribunal Federal ele não tem poder de fechar a igreja. O homem não tem poder de fechar a igreja.
tudo que está acontecendo faz parte de um propósito de Deus. E você não vai acreditar, mas eu quero te provar isso através de uma verdadeira perseguição que teve um propósito. Dentro dos grandes caos, Deus está promovendo um propósito que está dentro de você, dentro de mim, na igreja de Cristo. E veja só, eu quero que você venha comigo, por favor, ali no livro de Atos, né? Nós vamos no livro de Atos, no Atos capítulo 8. Atos, quando você termina os evangelhos, você começa com o livro de Atos. E você entra aqui no capítulo 8 e você vai ver o seguinte em sua Bíblia. Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, se prenda a isso, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Irmãos, eu quero te trazer agora essa situação da perseguição vivida claramente, porque a Bíblia diz que desencadeou-se uma grande perseguição. E começou ali com o primeiro mártir da igreja, que sabemos que foi Estevão, que foi levantado juntamente com outros discípulos, Nicanor e mais alguns outros, levantados para servir a igreja, porque os apóstolos estavam precisando se retirar para se entregarem ao estudo da palavra e da oração, e levantou-se homens cheios do Espírito Santo, homens comprometidos com Deus, com a sua palavra e com a missão de Deus na terra. E dentre eles estavam Estevão, e Estevão saiu pregando, e um dia Estevão esteve nessa situação, ele foi apedrejado quando ele terminou o discurso, onde ele começa desde os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Vale salientar que patriarcas são esses, está aparecendo muitos patriarcas, mas os patriarcas foram aqueles que começaram ali no Antigo Testamento, né? E que deram continuidade através dos filhos de Jacó, o patriarca Jacó, formando as tribos de Judá, que eram também os patriarcas de Israel. Veja bem, agora não existe nesse tempo mais patriarca, só um parêntese. Então, e ele foi apedrejado, ele começou a falar da história, ele começou a falar sobre Abraão, ele começou a contar sobre Isaac, chegou até Moisés, né? E por fim ele chegou e se levantaria ungido, que é o Cristo. E ele chega em Cristo e diz, esse que vocês crucificaram. E então ele termina todo o discurso dele falando desse Cristo que tinha sido recentemente crucificado pelos romanos através da entrega dos líderes judeus, né, que entregaram Cristo por inveja, entregaram Jesus aos romanos para que eles fizessem justiça. Por quê? Porque os judeus eles não tinham jurisdição para prender, para matar, eles não tinham, né? Então eles tiveram que apelar para Roma e colocou Jesus como inimigo, né? Um inimigo de Israel. E aí ele termina o discurso dele, e ele é apedrejado, e ele morre, e se descreve aqui na Bíblia a fúria com que, ao ouvir aquele discurso, aqueles homens apedrejavam Estevão, né? Estava presente Saulo, todo mundo conhece isso, guardando ali as vestes do... Mas preste atenção no que eu quero te falar, irmãos. Começou ali. Ali teve um marco que a Bíblia fala. Aqui começou, desencadeou-se a grande perseguição, que veio acabar lá em Constantino, no Império de Constantino, onde a religião cristã ela parou de ser perseguida e passou, então, depois de algum tempo após Constantino, ser uma religião oficial. E eu não quero falar sobre após Constantino, eu quero te falar sobre a perseguição por alguns motivos. Primeiro, para que você saiba que nós não estamos vivendo uma perseguição. Nós estamos vivendo um momento de Deus com um propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida. Deus vai estabelecer em você algo novo. Deus vai mexer com as suas estruturas de viver, suas estruturas de ser, suas estruturas de orgulho. Ele vai mexer com você e ele vai trabalhar com você se você assim o permitir. Se você assim o permitir. E vai, então, não uma perseguição, mas é um período de preparação, né? Estaremos preparados para algo que virá após isso.
que pode ser sim até uma perseguição, um avivamento, eu sinceramente não sei, mas que fará convergir para o benefício do cumprimento da vontade de Deus na terra. Porque nessa perseguição aqui da Bíblia, que foi desencadeada começou com a morte do mártir Estevão, deixa eu te falar uma coisa. Disse que a perseguição foi tanta que todos os cristãos se dispersaram para vários lugares e a palavra, cresceu. Houve uma disseminação. Eu vou repetir para você porque eu li, para que possa lembrar. Foram dispersos pelas regiões de Judeia e de Samaria. Todos, exceto os apóstolos. Todos estavam ali dispersos. E a palavra cresceu por demais. Então, Deus estava chocando, Deus estava trabalhando naquele movimento. E Deus está trabalhando em tudo que está nos acontecendo, ainda que nós não saibamos. E se você não entende, prefira o silêncio. E o que acontece é que para que nós nos preparemos para ouvirmos Deus e preparemos para levar para as pessoas aquilo que Deus tem falado conosco, né, a respeito desses tempos, que para alguns já é o fim, para mim não, é uma preparação, são o início das dores. Veja bem, o princípio das dores, nós precisamos de ouvir Deus, precisamos de estar com Deus, para ouvir Deus, para que não estejamos, na realidade, movidos por um espírito de engano ou por um espírito de achismo humano, porque é muito fácil a gente não ter noção da verdade se nós não ouvirmos a verdade. E a verdade é Jesus, né? E precisamos ouvir, precisamos passar tempo com Deus. Quando Deus está te trazendo para a sua casa, Deus está te trazendo para a comunhão com a tua família, para consertar. Às vezes a tua família nunca teve tanto relacionamento, nunca conviveu tão perto, e está precisando de conserto, está precisando de aprimoramento. Outras vezes não teve oportunidade, muitos que estão trabalhando dentro de casa, e eles não tiveram oportunidade de acompanhar até o filho crescendo, de fazer dever com o filho, de cuidar do filho. As pessoas estão mais voltadas para os seus lares, as pessoas estão desacelerando de um ritmo, que é um ritmo pernicioso, perigoso para a saúde, né? Onde acelera, traz o cortisol para o organismo mediante o estresse, e esse estresse que vai desgastando, vai chegando a cada um, e são as depressões, são os pânicos, a pessoa vivendo acelerada. Só que muitos, por não entenderem, ao invés de entender o movimento de Deus, Deus está chegando para dentro. É tempo de vir para dentro. É tempo de se alinhar. É tempo de ter uma perspectiva desse Deus de forma mais íntima, né? De forma mais profunda. Então as pessoas começam a entrar em pânico, porque aí é que vem os pânicos, as depressões. Eu não consigo viver sem isso, eu não consigo viver sem aquilo, eu sinto falta de shopping, eu sinto falta de aquilo, eu sinto falta de reunir com toda a minha família, eu sinto falta de viajar, eu sinto falta de tantas coisas. E aí você percebe que Deus não te basta. E eu estou falando para você, cristão, também, principalmente, né? Para você, que você vê que Cristo não é o suficiente, o Cristo todo inclusivo, todo nosso, ele não é suficiente para as suas demandas de satisfação. E você começa a perceber que você está completamente abalado por causa desse isolamento e você não consegue aproveitar. Algumas pessoas, poucas, mas felizmente algumas, me procuraram dizendo que desenvolveram com Deus um relacionamento muito, muito íntimo durante esses tempos de isolamento social. Porque o homem para de escutar a voz do mundo, para de escutar os anseios naturais dos tempos, do dia a dia, e ele começa a aquietar-se e começa então a aprimorar a sua escuta de Deus, né? É preciso ter um treinamento de escutar a Deus. E para isso é preciso que a carne esteja amortecida. É necessário que a alma esteja tranquila, para que o nosso espírito tenha a intercessão, a comunicação com o Espírito de Deus, o Espírito humano e o Espírito divino. É necessário essa quietude, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Está dizendo um salmista. Porque veja bem como que você encara tudo isso de uma forma tão desesperada, né? Tão desesperada e que não está de maneira nenhuma aquietando-se ou descansando-se no braço de Deus. Como ouvir esse Deus nesse estado de ânimo, né? Você achando que é um fantasma.
Deus quer te levar para o colo e você está achando que é um fantasma. Deus está querendo alinhar o propósito da sua vida e você está achando que é um fantasma. Deus está querendo te curar, sabe? Eu vejo relatos de pessoas que tiveram experiências de cura tremenda com Deus nesse período de busca, mas querendo se alinhar com o propósito de sua vida. Deus está querendo te chamar para o novo. Deus está querendo te preparar para algo novo. Deus está querendo te mostrar qual é o papel da verdadeira igreja, né? Que somos nós. Como que Deus quer que nós nos alinhemos nesse mundo, diferentemente das pessoas que não conhecem a Cristo e que, na verdade, estamos todos nos comportando da mesma forma, com os mesmos afãs, com as mesmas necessidades, mostrando que a nossa prioridade não é Deus de forma alguma, porque se assim fosse, não estariam todos tão abalados, não estariam todos com tanta falta de tantas coisas que na realidade não são essenciais, e você sabe disso. Mas eu vejo, irmão, a perseguição, que não é a preparação, a perseguição que existiu, que começou lá com Estevão, é uma perseguição, meu irmão, que eu queria até falar com você, eu pedi até licença, que eu fiz uma pesquisa quando eu escrevi esse livro, né, Sofrimento, Propósito e Graça, e eu fiz uma pesquisa sobre a perseguição, e eu quero te mostrar algumas coisas. Por que eu quero te mostrar algumas coisas através dessa pesquisa? Eu quero te mostrar, irmãos, porque eu não consigo imaginar que uma igreja que esteja respaldada nesse prazer, nesse hedonismo, que esteja respaldada em coisas tão externas, que não sabe estar com Deus e que não faz de Deus o seu suprimento maior, a sua essência, o seu deleite, eu não sei como essa igreja suportaria algumas coisas que, porventura, podem estar por vir, não agora, mas ninguém sabe ao certo. Mas será que essa igreja suportaria, por exemplo, eu queria começar a falar com vocês que depois de Estevão continuou uma onda de perseguição tão grande sobre a vida dos apóstolos, dos discípulos, e algumas coisas, por exemplo, olha, o Tiago, o filho de Zebedeu, ele foi decapitado. Filipe foi açoitado. Primeiro ele foi lançado no cárcere, depois de lançado no cárcere, ele foi açoitado, lançado no cárcere, depois crucificado. Mateus foi assassinado com uma alabarda. Tiago, que era irmão de Jesus, o outro Tiago, ele foi espancado, apedrejado. Abriram-lhe o crânio, né? Pegaram um garrote e abriram o crânio de Tiago. Matias foi apedrejado, decapitado. Marcos foi arrastado e despedaçado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo a pedido dele, porque ele não queria ser crucificado como Jesus, ele estava indigno. Pedro sempre traz algo de muito novo, né? E, por achar-se indigno, Paulo foi o pescoço que foi cortado, né, como espada. Judas, que não foi o Iscariote, Judas que foi crucificado, Bartolomeu açoitado, né? E foi o quê? Atravessado, Tomé com uma lança. Uma lança. Então, irmãos, esse pessoal, esses discípulos sofreram. Lucas foi pendurado numa oliveira e ali mesmo ele morreu. Simão foi crucificado. João foi para a ilha de Patmos e ali na ilha de Patmos ele teve a revelação do livro de Apocalipse e foi único de todos até morte natural. E depois disso começou a se desencadear uma série, irmãos, mas uma série de perseguição. E coisa seríssima. Eu quero até voltar aqui ao texto antes de nós partirmos, porque foram 10 perseguições ao longo da história que marcaram como era que o cristão era perseguido. Você vai entender o que é a perseguição agora. E preste bem atenção, esses apóstolos, quando veio essa perseguição aqui em Atos, ainda no capítulo 8, eu quero dizer que alguns homens, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, assolava a igreja, né? Maltratava a igreja, indo de casa em casa. Irmãos, você, às vezes, você morre de medo de ladrão, a vida está violenta, mas aí você chega na sua casa, você encontra um certo sentimento de segurança, né? Quando você está ali. Agora, imagine, o cristão, ele não tinha isso. Era permitido, né, entrarem nas casas dele, arrastarem eles, tirarem da casa e arrastavam, quer homem, quer mulher. O próprio Paulo fala isso lá em Atos 26, que ele arrastava homens e mulheres pelas ruas para serem julgados. Ele fazia com que essas pessoas blasfemassem a fim de torturá-las, lançá-las na prisão, né? E muitos morriam. E eu quero te dizer que ele arrastava
homens e mulheres, e lançava na prisão. Então saía de sua casa arrastando, sabe, as pessoas. Não tinha um pouco de dignidade, não tinha direito à justiça, não tinha direito ao julgamento, não tinha direito a nada. Era uma coisa bárbara, bárbara, né? Era bárbara, era uma coisa incivilizada, mas era assim que começou. Né? E você viu, Estevão não teve direito a julgamento, ele foi hostilizado através de pedradas, ele foi ali publicamente apedrejado. Isso é uma perseguição que se desenvolveu. E nós tivemos a primeira de todas as perseguições, que foi lá com Nero. Irmãos, Nero incendiou Roma, porque ele queria se sentir inspirado com o incêndio para ficar tocando no seu terraço lira. E aí ele colocou a culpa desse incêndio nos cristãos, começou a persegui-los de maneira tal que colocavam cristãos incendiados como tochas. E essas tochas ele colocava para iluminar o seu jardim. Imagine. Tá? Olha a crueldade, olha o tom de todas essas coisas. Foi existindo perseguições em cima de perseguições. Teve uma perseguição aqui, por exemplo, irmão, lá que foi a quarta perseguição, onde os mártires passavam com pés feridos sobre espinhos, cravos, conchas afiadas. Eles eram severamente açoitados, né? Até que seus tendões e veias ficassem expostos. Outros eram lançados a leões, queimados em praça pública, vários foram decapitados. Existiram situações, irmãos, como cidades inteiras foram queimadas, porque eram cidades em que residiam cristãos. E veja bom, existiam também, a sexta perseguição, eles eram jogados em valas, e ali mesmo eles eram tratados como lixo, morriam e eram jogados em valas, aos montes, em dezenas, como se não fosse nada. E era assim que essas perseguições se desenvolveram ao longo dos tempos. Então, a sétima perseguição, teve uma moça, né, que ela foi flagelada, ela foi queimada com ferros, com brasas descarnadas, né, com ganchos de ferro, suportou torturas, né, e foi colocada sobre brasas misturadas com vidro. Depois de tudo isso, foi devolvida à prisão e lá na prisão morreu. Não negou o Senhor Jesus, não negou a fé. E esses todos não negaram a fé. Um bispo em Toulouse, ele se negou à idolatria e ele foi, na verdade, teve seus pés amarrados num touro e ele foi, esse touro saiu pelas escadarias em desabalada carreira e ele foi, na verdade, sendo o seu corpo desfacelado pelo caminho. Nós temos tantas perseguições, eu nem posso contar todas elas, são tão terríveis, né? Talvez a décima de todas, a pior, a mãe de Diocleciano, ela era uma fanática pagã e ela estimulou muito a ele, invadiram as igrejas de Cristo, queimaram os livros sagrados, por fim destruíram também todos os templos, meu irmão, né? E utilizavam punhal, cruzes, veneno, toda espécie de martírio, de fome, de açoite, etc. Essa décima perseguição foram tantos os mártires que foi impossível de se estabelecer uma contagem de tantos que foram essas vítimas dessa última perseguição. Então, isso é perseguição. Somos perseguidos de outra forma, não há essa perseguição, existem ainda, e nós sabemos disso, de nações que sofrem de perseguição, que não podem verdadeiramente proclamar Cristo como Redentor. Não é o caso nosso aqui. Na verdade, nós temos essa liberdade de falar e de ouvir. Pode existir todo um preparo contra a perseguição futura, mas no momento as igrejas não estão fechando por causa de perseguição. As igrejas estão fechando por causa de um vírus para se evitar uma contaminação. E que Deus tem um propósito em tudo isso que está acontecendo. É preciso que você fique muito lúcido para você não estar criando histórias e não estar vivendo um mundo fantasioso e se vitimando e fazendo de todos algozes. Nós sabemos que o político ele não cuida do povo. Eu não estou aqui para falar sobre política. Sabemos que não há um cuidado. Um Davi era um rei que cuidava do seu povo, tal qual um pastor cuidava do seu rebanho. Sabemos que Deus, quando elege um governante, ele quer que cuide do povo. Sabemos que, infelizmente, em sua maioria, não existe esse cuidado para com o povo. Mas não podemos também dizer que certas coisas, como, por exemplo, ao fechar da igreja em épocas necessárias, é um cuidado desse povo, sim, com o povo. É um cuidado para que não haja proporção de morte. Irmãos, dito tudo isso, eu quero falar com você uma coisa. Como é que essa geração, tão acostumada com o hedonismo, tão acostumada com tanto sofrimento, como é que essa geração pode enfrentar futuramente uma verdadeira perseguição? Né? Se você já está se cansando
andando com alguns, imagino quando tiveres que andar com aqueles que estão a cavalo. Então, veja assim, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Precisamos ver, não estamos vivendo perseguição. Não estamos vivendo perseguição. Nós estamos vivendo uma preparação. E eu quero te dizer uma coisa. Se essa igreja não começar a se voltar para Cristo, ela não vai estar preparada. E ela precisa estar preparada. Quer ver? Eu quero mostrar a você, lá em Mateus 5, nas bem-aventuranças, quando você chega em Mateus 5:11, Mateus 5:11, você vai ouvir, meu irmão, uma coisa que eu acho que precisamos nos preparar para vivenciar isso, porque é o que Deus espera de nós. É o que Deus espera de nós. Então, capítulo 5, lá nas bem-aventuranças, no versículo 11, preste atenção que eu vou ler para você, por favor. Bem-aventurado serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Agora, minha questão aqui, que eu quero finalizar, eu quero concluir o porquê dessa minha explanação. Como é que pode? Pessoas acostumadas ao culto, ao prazer, em busca dessa felicidade. Pessoas acostumadas a acreditar em um Deus que só existe para lhe prover materialmente as coisas e para te fazer cabeça e não cauda, e para que você possa fazer sua corrente financeira e você trocar de carro. Esse Deus material, né, que é um ídolo, deixa eu te falar uma coisa, como é que pode se alegrar, conforme a Bíblia fala, aqui no livro de Mateus? Como é que pode se alegrar quando for perseguido, quando sofrer toda espécie de retaliação, de calúnia e de mal? Como pode se alegrar? Não vai poder se alegrar, porque não foi preparado como geração para entender os propósitos de Deus e as coisas mais profundas que Deus tem a fazer para com cada um de nós, em prol da salvação de muitos, em prol do nosso crescimento, da nossa maturidade, do nosso desenvolvimento, da nossa vida com Ele. E mais, como pode essas pessoas se alegrarem com a recompensa dos céus? Alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa no céu. Porque o crente está olhando para as recompensas terrenas. Ele está olhando para aquilo que ele vai receber. Ele está olhando para aquilo que ele quer agora. Ele não tem os seus olhos para as coisas atemporais, para as coisas eternais. Deus é um Deus de eternidade. Sabe? Deus não está te preparando para coisas materiais. Deus não está te preparando para você ser um grande homem de sucesso na terra, influenciando pessoas com seu status, com seus privilégios, com sua capacidade financeira ampla. Não é isso que Deus está te preparando. Nem está te preparando de forma que você venha a ser um grande homem aqui na terra. Não, o que Deus está te preparando era para que você possa passar por todas as coisas, para que você possa sofrer pelo Evangelho e depois alegrar-se, porque você sabe que há uma recompensa no céu, porque os seus olhos estão postos na eternidade. É você entender que você vai passar por todas as adversidades, mas que tem um Deus que está controlando todas as coisas e tem um motivo dessas adversidades. E que quando essas adversidades passam, você vê o propósito de Deus se cumprindo e que hoje Deus quer estabelecer uma nova igreja com novos conceitos, com uma busca profunda da pessoa dele. Quando os discípulos não conseguiram pescar, o Senhor gritou da margem, vai para as águas profundas. Você está pescando na margem. Você está pescando em águas rasas. Nós precisamos nos aprofundar nas coisas de Deus, nas coisas eternais, nas coisas que têm peso. Nós precisamos vivenciar o nosso dia a dia em deleite com o Senhor, a despeito de toda e qualquer escassez que nos advenha, porque posteriormente as coisas podem entrar numa situação e se você não estiver preparado, irmão, com certeza você não vai fazer parte dessa estatística de cristãos que sofreram, conforme alguns que eu li aqui, para não negarem o nome do Senhor, porque tem plena convicção que Deus os espera na eternidade e faz da eternidade seu alvo maior.
Precisamos disso. Eu não estou aqui fazendo apologia à pobreza. Eu não estou falando que o cristão não vai viver bem. Não, não. Quem sou eu para falar? O Senhor tem me proporcionado muitas coisas, tem me abençoado de várias formas aqui nessa terra e eu bem sei disso e sou muito grata a Ele. Mas o que eu estou querendo dizer é que isso não pode ser a nossa motivação de vida. Eu não estou querendo dizer que realmente precisamos acreditar que Ele vai acrescentar essas coisas, mas que o que importa mesmo é vivermos na presença dEle, termos com Ele experiências que nos levem a outro patamar de intimidade, onde nós não fiquemos ali reunidos em igrejas, só bebendo ali daquele que o pastor tem a falar, a revelar, mas que não sabe buscar o seu próprio alimento, né, em determinado tempo, e que não sabe, de alguma forma, viver feliz sem algumas coisas aqui na terra, como realmente estão sendo nos negadas agora na questão do isolamento social, do distanciamento social, e de vivenciarmos que a essência de tudo está em Cristo e que é por Ele, para Ele, com Ele, são todas as coisas. Verdadeiramente acordarmos e dormirmos os nossos dias fazendo dele o alvo da nossa vida, na função de querê-lo mais dele em nós, mais porção de Cristo em nós, mais dele em nós, e que nós, aos poucos, vamos nos desapegando daquilo que nos formou até aqui, com as nossas estruturas de ego, as nossas estruturas de orgulho, os nossos achismos, né? Nós precisamos nos desapegar de muita coisa que estamos apegados. E o Senhor está trabalhando nisso a nível mundial, porque Deus ama a igreja na face da terra. E nós somos a igreja. Não importa se você não está... Eu vejo mesmo que antes de tudo isso acontecer, eu e o pastor Jorge, nós estávamos empenhados em uma agenda onde haveria as festas das mulheres, né? Da reunião de mulheres, dos casais que nós iríamos fazer. Fizemos uma agenda perfeita. Estávamos em meio ao projeto de Arca na Sua Casa, que tinha sido um projeto também que nós buscamos do evangelismo nas ruas. Tantas coisas que estavam ali sendo colocadas e projetadas para que nós pudéssemos realizar quando nos abateu a pandemia e nós nos reservamos e nós deixamos de fazer tantas coisas. E naquele momento você vai pensar, poxa, mas eu tinha tanta coisa bacana para fazer para Deus, né? Eu estava com tanto projeto bacana e de repente acontece tudo isso. É o diabo? Não, não é o diabo. Não faça como os discípulos que viram Jesus e pensavam que era um fantasma. É Deus, Deus está no controle de tudo. Não menospreze o poder de Deus colocando o diabo nessa dimensão, irmãos. Não, Deus sabe do que Ele está fazendo e eu quero orar por você, para que você aproveite esse tempo de busca, esse tempo de mergulho, esse tempo de estar com Deus, de sair diferente, de sair uma pessoa com outros valores, uma pessoa transformada na sua essência, e cada dia mais, degrau em degrau, semelhança de Cristo. E eu quero orar por você, por favor, feche os olhos comigo, coloque sua mãozinha no seu coração e me permita fazer essa oração. Deus, eu oro agora com o teu povo, Senhor, para que nós aprendamos tudo isso que essa pandemia tem nos trazido com o isolamento social, que possamos reverter em busca, em sentimento de estarmos contigo, de crescermos contigo, de te ouvir, de sermos voz profética, de sermos voz que possamos alinhar as pessoas no teu propósito, que possamos, Senhor, sentir a tua presença todos os segundos das nossas vidas, que tudo isso, Pai, que as pessoas estão sentindo falta, entrando muitas vezes em tantos problemas da alma, não venha abalar o teu povo, mas que o teu povo saiba que tu és o motivo de todas as coisas e entre agora num descanso profundo, numa busca sincera, Senhor. E eu te agradeço pelo que tu vai derramar nessa igreja nos finais de tempos e que levantará um povo preparado, Senhor, para novas coisas, para novos rumos, com novas percepções de evangelho, de vida, de todas as coisas que tu tem a fazer em nós, em nós, em nós, em nós. Para a glória do teu nome, amém. O Senhor te abençoe e te guarde, Ele faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que te dê misericórdia, alegria e passe tudo aquilo que Ele tem de